Bem com vocês. Floriezer vai deixar aqui uma aula gravada para que nós possamos aprender um pouquinho sobre a colonização espanhola, tá? Então pegue o caderno, faça as anotações, depois nós vamos partir para o livro didático, para o material aí de vocês, para a apostila, e resolver os exercícios. O primeiro momento que nós vamos ver é o processo da colonização da América Espanhola. E esse primeiro momento fala do processo de organização. Como que ocorreu isso? Aí na página 108 do livro de vocês, 7. Já estamos no livro novo aí. E para começarmos, nós precisamos relembrar que o processo de expansão marítima, ele não acontece somente com o intuito de trazer e levar riquezas, mas também com o intuito de expandir a fé católica, visto que essa fé católica ela passava por diversas crises por conta da reforma protestante na Europa, como nós já estudamos. Então, um dos projetos era trazer a fé católica para esse novo continente. Tá? Por isso que a questão de número 1, ela vai trabalhar isso. A questão de número 1 da página 118, ela vai trabalhar esse porém aí. Então, na página 118, na questão 1, vai abordar. Então, vamos ver aí o que vai tratar. Primeiro momento, fala assim a questão. Leia o texto a seguir e responda. Em todo caso, a Igreja Católica fez sua reforma, e essa reforma foi longe, fértil, permitiu uma poderosa renovação espiritual, pastoral e artística. Desenvolvida nas adversidades, continha em si ambiguidades ou durezas, que logo precipitaram novas crises. Então mostra que a igreja, ao mesmo tempo que ela mostrava expandir a fé, ela traz um sentido ambíguo, um sentido de certa forma parecido aí com essa forma de expandir essa fé, através de conquistar novos adeptos. Mas ao mesmo tempo, ela é dura, tá? Ao mesmo tempo que ela quer expandir, ela traz esse processo de dureza. Aí fala na letra A, de acordo com o texto, explique o que motivou o início do movimento de contra-reforma. Lembra que houve a reforma protestante? Aí a Igreja Católica iniciou a contra-reforma. O que motivou essa contra-reforma? O que fez a Igreja lançar contra-reforma? Ela utilizar medidas para tentar conter a reforma protestante. Então, o que motivou ela é a busca por medidas para impedir o avanço da reforma protestante. E ela vai utilizar de medidas até drásticas, como a volta aí do poder inquisitor, né, do tribunal da Inquisição, o tribunal do Santo Ofício. Ela vai utilizar também de meios de proibição de livros, mas, ao mesmo tempo, ela vai fazer reformas dentro da própria igreja. Ela vai determinar que agora não se compra mais cargos de padre, bispo. Ela também vai determinar que agora os padres devem estudar, os padres devem cuidar somente da parte religiosa, né? Vem essa questão do celibatário. Então, tudo isso acontece a partir do Concílio de Trento, onde a igreja motivou, né, por conta desse grande avanço da reforma protestante. Então, nós vamos colocar aí. Foi, letra A, né? Com o objetivo de conter o avanço da reforma protestante. A igreja buscou inserir medidas
drásticas e, ao mesmo tempo, reforma dentro da mesma. Então, ela passa por reformas, sim, mas dentro dela, né? Letra B. Letra A está aí, letra B agora. A letra B fala assim: relacione trechos do texto à colonização da América pelos espanhóis e portugueses. Aí fala, essa reforma foi longe. Então, o que seria isso? Que os países ibéricos utilizaram, tá, do processo de colonização para catequizar os indígenas, os nativos. Então, eles catequizaram os nativos e trouxeram a religião católica, o catolicismo. Então, por meio disso, nós temos o quê? O processo de catequização dos indígenas pelos países ibéricos. Já que os países ibéricos foram os menos afetados aí pela reforma protestante. A gente não falou dos países ibéricos, por exemplo, quando nós falávamos da reforma protestante. Falamos da França, falamos da Inglaterra, né, falamos da Alemanha, mas não falamos propriamente dos países ibéricos. Vamos colocar aí. No trecho em que retrata que ela foi longe, ou seja, chegando a um outro continente, que seria a América, no caso, né? E catequizando os indígenas. Certo? Muito bem. A questão 2. A questão 2, nós ainda faremos nesse vídeo. Faremos a questão 2 nesse vídeo. E também faremos a questão 3 nesse vídeo. Tá? A 2 e a 3. Para a gente conseguir fazer a 2, eu vou pedir para que vocês peguem a apostila na página 110. Vocês vão perceber, né, que aí nós temos o mapa da América Espanhola. Então percebem aí, ó, esse mapa da América Espanhola. O tio Eliezer é maravilhoso para desenhar, hein? Vocês sabem já, né? Vocês sabem o quanto o tio Eliezer é bom, né, de desenho. Então nós temos aí o mapa da América Espanhola. E nesse mapa da América Espanhola, a gente percebe que existem partes divididas. Não tem aí, ó? Várias partes. Aí a gente tem uma outra parte aqui dividida, uma outra que se divide por um período bem maior, né? E assim, aí nós temos, ó, outra aqui, beleza. A América hoje é assim? Não. Isso aqui se dividiu em mais países ainda. Mas aqui, ó, nós temos a divisão do que foi a América. Quando eles resolveram colonizar a América, eles dividiram a América em 4 capitanias gerais, 4 capitanias gerais e 4 vices-reinados. Quem? Os portugueses? Não, os espanhóis. Tá? Percebam que o Brasil está de fora, mesmo fazendo parte da América Espanhola, uma parte do Brasil, mas ele está de fora. Nós falaremos disso em outro momento. E essas 4 capitanias gerais são administradas por capitães gerais. E esses 4 vices-reinados são administrados por vices-reis. Tá? Então, essa é a divisão. Aí nós temos capitania de Cuba,
vice-reinado de Nova Espanha, capitania da Guatemala, capitania da Venezuela, Nova Granada, do Peru, né, o vice-reino. Aí nós temos o vice-reino de Nova Granada, a capitania do Chile e o vice-reino do Rio da Prata. Percebam que alguma dessas regiões, por exemplo, no Rio da Prata, é parte da Argentina. Ali no Chile já é parte do Chile, né, do Peru. Então, cada uma dessas capitanias foi administrada por um capitão, tá? Então nós temos Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Aí, de certa forma, sendo o quê? Capitanias gerais. E vice-reinados? Nova Granada, Nova Espanha, Peru e o Rio da Prata. Então, cada uma foi governada, de certa forma, por um mandante. Então, pergunta na 2. Como que foi a divisão da América Espanhola? Como se dividiu a América Espanhola? É da mesma forma que dividiu a América Portuguesa? Não. Depois a gente vai estudar a América Portuguesa. Então, aí está. Vocês vão colocar, tá? Já na 3, é a pirâmide hierárquica. Lembra dela? Nós falamos da nossa famosa pirâmide. Faz tempo que a gente não vê, né? Uma pirâmide hierárquica. Então, aqui, nessa pirâmide hierárquica, nós temos a parte de como são dividida a sociedade da América Espanhola. Então, foi dividida em chapetones, em crioulos, e aí depois nós temos os indígenas, mestiços, e por último, os africanos. Tá? Beleza. O que preciso saber? Quem são os chapetones? São homens que nasceram na Espanha. São espanhóis que vieram para a América. Qualquer espanhol que veio para a América, ele é chamado de chapetone. Quem são os crioulos? Filhos de chapetones, tá? Eles têm que ser filhos de chapetones, porém nasceram na América. Eles não podem exercer cargos importantes, somente chapetones. Por quê? Porque na lógica eles são o quê? Americanos. Eles nasceram na América. Então só vai poder exercer cargo importante e prestígio os chapetones. Os indígenas, nós já sabemos, os nativos daqui, os mestiços, filhos de indígenas com crioulos, filhos de indígenas com chapetones, e os africanos? Os africanos são os povos escravizados que foram tragos para cá na América. Então, a partir da explicação, respondam a questão 3, certo? Na próxima aula nós teremos outro vídeo. Um abraço.